Classificação das normas penais em branco. Primeiro, a norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea ou própria. Então, tem três nomes, tá? Norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea ou própria. É aquela em que o complemento da definição da conduta criminosa, é feito por um ato administrativo. Por isso que é norma penal em branco heterogênea. Heterogênea porque o complemento é feito por outra fonte, né? Feito por um ato administrativo. Norma penal em branco em sentido estrito ou norma penal em branco própria ou heterogêneo. O complemento é feito, o complemento da definição da conduta criminosa é feito por um ato administrativo. O exemplo clássico é a lei de drogas, né? A lei de drogas não define quais são as drogas. As drogas são definidas por uma portaria. Por uma portaria da Anvisa, que é uma agência reguladora. Ok? Por uma portaria, que é um ato administrativo, que define o que significa droga. Certo? Muito bem. E temos a norma penal em branco em sentido amplo, ou lato, ou homogênea, ou imprópria. Então, todos esses nomes. Norma penal em branco em sentido amplo, ou lato, ou imprópria, norma penal em branco imprópria, ou norma penal em branco homogênea. Ok? O que vem a ser isso? Essa norma penal em branco homogênea, ou imprópria, ou lato, ou em sentido amplo. É aquela em que a definição da conduta criminosa é complementada por outra lei. A definição da conduta criminosa é complementada por outra lei da própria União, por outra lei emanada da própria União, por outra lei federal. Exemplo, artigo 237 do Código Penal, que incrimina contrair casamento conhecendo os impedimentos. Sujeito que se casa sabendo dos impedimentos. Bom, mas o que são impedimentos? Os impedimentos são definidos pelo Código Civil. O Código Civil complementa, então. Então, o 237 do Código Penal. Contrair casamento conhecendo os impedimentos matrimoniais. Esses impedimentos matrimoniais são definidos pelo Código Civil, que é uma lei também. Então, norma penal em branco, homogêneo, em sentido amplo ou impróprio. A definição da conduta criminosa é complementada por outra lei da União. Compete à União legislar tanto sobre o direito civil quanto sobre o direito penal. Muito bem. Essa norma penal em branco homogênea, em sentido amplo, né? Norma penal em branco homogênea, ela pode ser, primeiro, homovitelina, também chamada de univitelina ou homóloga. Então, três nomes. Homovitelina, com H, tá? Homovitelina, ou univitelina, ou homóloga. Quando o complemento encontra-se na própria lei penal. Na própria lei penal. Exemplo, peculato. Peculato prevê lá o funcionário público que se apropria de bens, que subtrai bens. Mas o que é funcionário público? Funcionário público é definido no artigo 327, que explica o que é funcionário público. Então, norma penal em branco homovitelina, ou univitelina, ou homóloga, é aquela em que o complemento é feito por uma lei penal. Quer dizer, a definição da conduta criminosa é complementada por uma lei penal. Então, crime de peculato, que define lá a conduta criminosa do funcionário público, e o artigo 327 explica o que é funcionário público. E depois nós temos norma penal em branco heterovitelina, ou bivitelina, ou heteróloga. Três nomes. Infelizmente, vocês têm que anotar esses nomes. Heterovitelina, com H, ou bivitelina, ou heteróloga. O que é essa norma penal em branco heteróloga, ou bivitelina? Quando o complemento emana de uma lei extrapenal da União. Então, é o exemplo do artigo 237 do Código Penal, que é contrair casamento conhecendo os impedimentos. Esses impedimentos são definidos pelo Código Civil.
pelo Código Civil. Portanto, é uma norma penal em branco bivitelina, porque o complemento é feito por uma lei extrapenal. Então, resumindo, né? A norma penal em branco, em que o complemento é feito pela própria lei penal, é chamada de homovitelina, ou homóloga. Quando o complemento é feito por uma lei extrapenal, é chamada de bivitelina, ou heteróloga. Tá? Complemento feito por lei extrapenal, por exemplo, pelo Código Civil, é chamada de bivitelina, ou heteróloga. Muito bem. Temos também a norma penal em branco ao revés, ou invertida. O que é a norma penal em branco ao revés, ou invertida? É aquela em que o complemento recai sobre a sanção penal. Na norma penal em branco normal, o complemento é da conduta criminosa. Na norma penal em branco ao revés, ou invertida, o que carece de complemento é a sanção penal. Ok? Então, exemplo, artigo 1º da Lei de Genocídio. É a Lei 2.889. 2.889 de 56. O artigo 1º da Lei de Genocídio. A pena desses crimes de genocídio, a pena se reporta às penas do homicídio qualificado, se ocorrer morte, da lesão grave, da lesão gravíssima, se ocorrer lesão gravíssima. Então, a pena se reporta, então define o que é genocídio e depois coloca pena. É a do artigo 121, parágrafo 2º. É a do artigo 129, parágrafo 2º. Então, é uma norma penal em branco ao revés, ou invertida. E a pena é complementada por outra lei. Então, esse crime de genocídio definiu a conduta e quando fala da pena, diz a pena é do artigo 121, parágrafo 2º. A pena é do artigo 129, parágrafo 2º. Entenderam? E por fim nós temos o chamado crime remetido. O que vem a ser crime remetido? É aquele que em sua definição legal se reporta a outros delitos que passam a integrá-lo. É aquele que na sua definição legal se reporta a outros crimes que passam a integrá-lo. É o caso do artigo 304, que é o uso de documento falso. É assim, ó. Fazer uso dos documentos falsos a que se refere os artigos 297 a 302 do Código Penal. Veja que está se reportando a outros crimes. Olha, fazer uso dos documentos falsos, dos documentos a que se referem os artigos 297 a 302 do Código Penal. Então, o artigo 304, que prevê o crime de uso de documento falso, é definido assim. Fazer uso dos documentos previstos nos artigos 297 a 302 do Código Penal. Então, é o chamado crime remetido, que é aquele que na sua definição legal se reporta a outros crimes que passam a integrá-lo. Então, esse artigo 304, ele se reporta aos crimes dos artigos 297 a 302 do Código Penal.